Vemos que há um desejo genuíno das nações do GCC de serem imparciais. Elas não querem fazer parte de nenhuma guerra. Apenas desejam prestar serviços para toda a humanidade, ou algo assim. Eu acredito nelas. Acredito em muitos que disseram que esse é o desejo, e começamos a progredir em direção a um modelo que chamamos de modelo de nascimento de nações. Decidi vir novamente dizer que, como o GCC vai assumir a liderança para a internet da inteligência artificial, quero que a co-liderança número 1 seja a Coreia. Eles disseram, tudo bem. E parece que todos amam a Coreia sob essa perspectiva também. Não é algo unilateral. Tenho muitos amigos coreanos que me dizem, quero servir melhor meu país para que possamos servir melhor o mundo. E acho que isso faz parte da cultura coreana, e parece que o GCC também quer adotar essa mesma cultura. Então, viemos à Coreia agora para realizar várias coisas ao mesmo tempo. Muitas pessoas não gostam dos métodos que usamos às vezes. Podem sugerir métodos diferentes. Algumas pensam que temos algum tipo de afiliação política. Não temos. Toda vez que venho à Coreia, venho para todos os coreanos e para toda a Coreia, não para um lado ou outro. O histórico mostra isso. Você pode verificar até mesmo de 9 anos atrás, quando vim à Coreia pela primeira vez. E ainda faço o mesmo em todos os lugares do planeta. Desde os 14 anos, decidi que cada caloria que gasto no meu corpo pode ser usada para o benefício de todos, se assim escolherem. Portanto, zero afiliações políticas. Estamos aqui para trazer algo positivo. E aqueles que querem se beneficiar disso podem impulsioná-lo. Eles podem notar que, às vezes, muitas pessoas tentam nos desacelerar. Tentam nos calar, em vez de apenas nos desacelerar. Então, acho que, dessa perspectiva, a Coreia está muito bem posicionada geopoliticamente para assumir essa liderança número 1. Temos 8 vagas para 8 países diferentes, porque nosso investimento, com base no termo de compromisso que assinamos em Abu Dhabi, nos dá a oportunidade de fazer co-investimentos em sua própria economia e usar isso como um modelo para fazer o mesmo em outros países. Sem necessariamente nomeá-los, mas digamos que seja o país XYZ, e assim por diante. Temos 8 países, porque cada país custará 25 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 200 milhões em fábricas de nós. A Coreia está se beneficiando um pouco mais, porque, quando começamos a conversa, alocamos 200 milhões de dólares em fábricas de nós, que agora valem cerca de 1 bilhão de dólares. Ainda estamos honrando o acordo, mas as outras nações que estamos abordando terão uma abordagem semelhante. Se investirem 225 milhões em sua economia, nós trazemos algum dinheiro para ser usado como capital operacional e outras coisas nas fábricas de nós. Acreditamos verdadeiramente que, assim como a internet para humanos precisa de sub-redes de IPS, companhias telefônicas, números de telefone, com as fábricas de nós você precisa de partes desses. Então, trazemos alguns desses e equiparamos o investimento deles, dizendo que podem usar 100% desse dinheiro em sua própria economia. Dizem que é impossível, talvez 95%, tudo bem, mas é um ótimo método para capacitar essas economias a sentirem que não estão dando investimento para mim. Elas estão investindo em sua própria economia, e nós apenas equiparamos. Se isso crescer, nosso sonho se torna realidade, e todos subiremos juntos. Como comunidade, podemos estimar que a internet da inteligência artificial pode adicionar $1 quatrilhão à economia global. Muitos cientistas de inteligência artificial acham que isso é uma subestimação. Muitos economistas em Nova York acham que é uma exageração. Eles não sabem muito. Os nova-iorquinos são os últimos a prever o futuro, porque tudo o que fazem é seguir o que os tecnólogos constroem e depois veem o que acontece. Quando você está tão imerso no mundo financeiro, não sabe o que está acontecendo no mundo da tecnologia.
Rei Dalio falou há alguns meses sobre o estado atual do mundo, que a crise de liquidez global atingiu o pico de todas as civilizações da humanidade. Mas eles pouco sabem que a liquidez para a internet da inteligência artificial precisaria de apenas 0,1% do que as pessoas precisam. Por exemplo, se você coloca 2 bilhões de dólares aqui, se isso representa nós conversando entre si, pode ter um impacto de 2 trilhões de dólares. Então, há muitas coisas que eles não entendem necessariamente, mas os tecnólogos parecem entender. Sentimos que estamos construindo esse futuro e estamos procurando outros 7 países para virem e olhar para a Coreia como modelo. E a Coreia, como vocês sabem, foi a primeira a adotar a internet nos tempos passados, vinda dos Estados Unidos. De fato, um dos 3 cavalheiros que a trouxeram estava sentado ao meu lado naquela sala. Então, sim, vocês já têm precedentes e agora podem assumir a co-liderança número 1 para a internet da inteligência artificial, enquanto todos os outros estão tentando correr. Vocês podem entrar e dizer, não, queremos fortalecer essa rede. Muitas pessoas podem vir e dizer que o hipercicle não é perfeito. Não dissemos que é perfeito. Mesmo que o hipercicle traga 0,1% dessa internet da inteligência artificial, isso é $1 trilhão. O que pedimos às pessoas é se você encontrar uma lacuna, vamos preenchê-la, porque preenchê-la pode ser extremamente lucrativo para você. Se a Samsung não gosta do hipercicle, mostre-me o que você tem, Samsung. Por quê? Adivinhe? O Google não gostava, e depois eles entraram e começaram a amar, e agora construíram o Google A2A. Depois construíram o Google AP2, que são auxiliares que adicionam muito valor à internet da inteligência artificial. Geralmente, são as pessoas de nível mais baixo que não entendem muito e não gostam no início, mas as pessoas de alto nível, com visão, percebem, esperem um segundo, não veem que o mundo inteiro está correndo e esses caras estão construindo uma rede? Vamos fortalecer essa rede. E então eles voltam e dizem às outras pessoas, vamos descobrir como podemos fazer parte da solução, em vez de bloqueá-la. Então, estamos trabalhando diligentemente com todos para garantir que avancemos. Seja com a Samsung, LG, Hyundai, ou qualquer um. Não temos inimigos. Desde que mudei o foco de capacitar o humano para a internet da inteligência artificial, todos se tornaram meus amigos. Os banqueiros, os blockchainers, os governos, os registros, todos sentem que querem fazer parte desse futuro. Se entenderam. Se não entenderam ou são apenas haters, deixamos de lado. Mas se não entenderam, queremos que entendam. Queremos que passem tempo suficiente para entender. O Google não é estúpido para seguir nessa direção. A Microsoft não é estúpida para seguir nessa direção. E, acredite, a Samsung tem muitas pessoas inteligentes, e elas talvez entrem e fortaleçam isso para o próximo nível. O mesmo com a LG, o mesmo com todos. Então, realmente acho que queremos abrir nossos braços e dizer às pessoas, deem outra chance. Entendam que isso não é algo que estou dizendo que vai me dar riqueza, e eu serei, sabe, o primeiro trilionário do mundo, ou algo assim, talvez não. Mas uma coisa é certa, todos que participarem disso vão adicionar mais riqueza ao seu ecossistema, ao seu país. Por que você não gostaria de fazer parte de algo que vai adicionar toda essa riqueza ao seu país, a você mesmo, e solidificar a segurança da internet global? É um esforço na direção certa, e se as pessoas acharem que não está completo, por favor, venham e nos completem. Não poderíamos estar mais abertos do que isso. Outra pergunta seria, você conheceu o primeiro-ministro Kim? Sim. 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 Você planeja encontrá-lo na Coreia? Eu definitivamente pretendo. Quero dizer, acho que na época ele não era primeiro-ministro. Ele é primeiro-ministro agora. Mas entendo que há a prioridade que eles têm com a Auditoria Nacional,
acredito, ou algo assim, e é totalmente compreensível que as pessoas precisem cumprir sua primeira prioridade. No entanto, ao mesmo tempo, eles parecem estar cientes e pensando que a prioridade de abordar o que fizemos no passado para cumprir a auditoria não os restringe necessariamente de pensar no futuro, porque, em 5, 10 ou 20 anos a partir de agora, alguém como você vai perguntar: você realmente deu atenção à internet da inteligência artificial? E eles dirão: sim, eu dei, e é por isso que o mundo talvez esteja em um lugar melhor. Então, eles estão estou honrado que estejam realmente olhando para isso muito a sério, e amanhã a Assembleia Nacional, pelo que sei, virá. Sim, ele pode passar por lá, porque é a Assembleia Nacional, e vamos, de certa forma, estar com o vice-primeiro-ministro Ku também. Mas ontem eles estavam tão ocupados com a Auditoria Nacional, mas isso vai além do trabalho deles. Eles estão apenas dando atenção a esse futuro, e isso é realmente o que faz da Coreia o que ela é hoje. A Coreia, há 40, 50 anos, estava entre os 10 piores do mundo, e agora está entre os 10 melhores, e isso é por causa de pessoas assim. Então, eu realmente parabenizo vocês por terem pessoas fabulosas que continuam trabalhando para melhorar e não apenas abordar o mínimo para o trabalho. Eles sabem que o trabalho deles é fazer auditoria, mas também sabem que há esse cara maluco chamado Tufi entrando no nosso país, dizendo repetidamente que vocês têm que ser a co-liderança número 1. Então, por que não dar tempo a isso, mesmo tendo outras coisas para fazer, e vir e me ver? E é por isso que, pelo que sei, eles farão uma aparição no evento amanhã. O vice-primeiro-ministro Gi-un-ch foi convidado por ele várias vezes. Somos muito bons amigos, e ele escreveu um livro chamado Inteligência Artificial Nation AI, e nesse livro, na página 2, está escrito, sabe, meu melhor amigo Tufi, e ele usou a fotografia dele, nossa, tirada comigo. Quem fez isso? Sim, agora vice-primeiro-ministro, incrível, fantástico, posso te dar o livro. Sim. 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 Maravilhoso. Obrigado. Inteligência artificial para inteligência artificial. Se você não tiver mais perguntas, tenho algo a dizer, se quiser. Sim. Você quer que eu diga algo? Quero falar com você sobre semicondutores de memória para inteligência artificial. Tudo bem usar semicondutores de memória para inteligência artificial? Ok. Sim. 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 Por favor, Salman, isso é aberto. Acabou de chegar à Coreia e encontrou o presidente Lee, e ele disse que a capacidade da inteligência artificial agora depende da singularidade. Quero dizer, a memória da inteligência artificial vai desempenhar o papel principal para se tornar uma singularidade. Sim. Como você se sente sobre isso? Acho que ele tem feito um ótimo trabalho em muitos aspectos diferentes em todo o ecossistema, e realmente acho que ele está correspondendo a muitas expectativas que as pessoas achavam que ele não cumpriria, e acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. No entanto, se você reler a declaração que ele fez, é como se alguém estivesse te dizendo que a internet da inteligência artificial vai utilizar eletricidade, que será fundamental. Sério? Eletricidade? Você já ouviu falar disso? É chamado de eletricidade. Sabe, é como a memória. Sabemos que a Coreia é a número 1 em microprocessadores, em RAMs, no mundo. Então, se você realmente quer que o presidente coreano fique feliz com você, diga a ele, sim, o que você tem é essencial e fundamental para tudo isso. Bem, toda a computação também é essencial. É como se você pudesse dizer o mesmo para os caras da CPU, para os caras da GPU. Não estou necessariamente desvalorizando o que Sam disse. Na verdade, estou dando muito crédito a ele por dizer coisas muito inteligentes que podem funcionar de qualquer maneira que você quiser. É como se você olhasse para um corpo humano ou qualquer ser, como um cavalo,
e dissesse quais são os elementos essenciais do cavalo, e você pode dizer que os olhos são necessários, os ouvidos, e assim por diante, para que o cavalo corra o mais rápido possível, e o cérebro, e todos esses componentes. Sim. Então, realmente acho que ele está apontando alguns elementos essenciais no cérebro global da inteligência artificial, e acho que isso é muito bom para nós. A coisa que sinto que a Open Inteligência Artificial não conseguiu fazer, em vez de criticar Sam, sinto que queremos fazer alguns componentes para tornar esse sonho realidade, quer ele consiga completá-lo sob a Open Inteligência Artificial ou não. Apenas tentamos preencher a lacuna da mesma forma que esperamos que as pessoas nos ajudem onde estamos falhando. Fazemos o mesmo pela Open Inteligência Artificial e outros. Então, se você olhar para todo o design do Hypercycle, é uma plataforma aberta que pode integrar qualquer software de qualquer lugar, e qualquer inteligência artificial pode ser alimentada. Então, sabe, realmente queremos tornar o sonho da Open Inteligência Artificial realidade, e ele chamou sua empresa de Open Inteligência Artificial porque tinha esse sonho, mas todos sabemos que a Open Inteligência Artificial não é aberta, mas ele ainda tem um sonho. Então por que não completar esse sonho? Em vez de apenas criticar e dizer que ele não está fazendo a Open Inteligência Artificial? Ele ainda tem o sonho, e talvez possamos completar esse sonho fazendo nossa parte na equação. Talvez possamos fazer com que ele volte a ser amigo de Elon, quem sabe? Sim. Você acha que é possível? Não conheço as complexidades das situações, para ser honesto. Mas acho que há um denominador comum que tento focar quando as pessoas tentam avançar o máximo possível em direção a menos atrito, é talvez algo que podemos chamar de realidade objetiva. Então, focamos em eliminar o atrito o máximo possível e capacitar as pessoas que realmente acham que isso pode ser um futuro melhor para a humanidade, sem depender de uma única entidade. Isso parece ressoar com quase qualquer cientista. Então, continuamos a empurrar nessa direção. Talvez eles se tornem amigos novamente. Quem sabe? E o Sam Altman veio para o Stargate, e ele está, na verdade, estamos tentando arrecadar o dobro do valor dele. Então, sim, ele está arrecadando algo como $500 bilhão, $1 trilhão, da Samsung e também da SK. Ok. E eles estão construindo muitos centros de inteligência artificial. A inteligência artificial está arrecadando $500 bilhões. Tentando arrecadar 500 bilhões, isso é como, ou 500 milhões, $0,5 trilhão. Então, estamos tentando arrecadar $1 trilhão. Nossa! Por que ele arrecadou 100 bilhões da Nvidia, certo? Sim. Ok. Então, é ótimo. Realmente acho que está tudo indo na direção certa. Só queremos garantir que façamos nossa parte em capacitar essa rede a ser o mais livre de atrito possível. E realmente acho que eles se tornarão amigos novamente. E realmente acho que há muitos mal-entendidos sobre muitas coisas no mundo que, com a comunicação certa, acabamos removendo as barreiras da má comunicação, que acaba criando muitos mal-entendidos que às vezes criam guerras ou algo assim. Há muitas pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos e da China, que querem a mesma coisa para o mundo. Então, realmente achamos que aumentar o nível de comunicação seria melhor para toda a humanidade, em vez de diminuí-lo e criar muitos mal-entendidos, sabe? É isso que penso, mas talvez eu não saiba o suficiente, mas o que sei com certeza é que reduzir o atrito é uma coisa boa, então é nisso que continuamos focando. Que tipo de, como a internet da inteligência artificial mudará o mundo se você a estabelecer? A internet da inteligência artificial, quando se tornar prevalente, quer a gente faça ou não, vai acontecer.
A diferença é que sabemos que fazê-la com o menor atrito possível e com o menor controle por uma única entidade que poderia manipulá-la de forma ruim ou algo assim pode aumentar a segurança, pode aumentar a produtividade. Se você está trabalhando em qualquer coisa em inteligência artificial, seja um laboratório de pesquisa tentando resolver uma doença, isso vai acelerar a resolução dessa doença. Se você está tentando trazer mais prosperidade ao redor do mundo, realmente quer elevar o padrão de vida das pessoas em todos os lugares do mundo. Não vejo que a pobreza deve existir, a fome deve existir, a miséria. Sabe, este é o mundo que devemos esperar, é caminhar para uma utopia onde todos subimos o máximo possível e usamos a inteligência de forma inteligente. Podemos fazer isso. Então, se todos compartilharmos esse sonho, seja Elon Musk, seja Jeff Bezos, devemos trabalhar nessa direção, e realmente acho que o atrito é o inimigo, então devemos eliminá-lo o máximo possível. Ok, vamos fazer a última pergunta. Na sua opinião, qual é a maior vantagem competitiva da Coreia em inteligência artificial e também sua fraqueza? Sim. Coreia. Ok. Muito bom. Você mencionou agora mesmo como construir a RAM do mundo. Vocês já têm isso. Vocês têm muita infraestrutura. Então, se você pensar na internet da inteligência artificial, todas as IAs conversando umas com as outras, ajudando umas às outras, eliminamos o atrito na rede, mas você tem alguma computação rodando na Coreia, por exemplo. Não é apenas a computação que está rodando na Coreia, este é o ponto que vocês podem querer prestar atenção, porque a eletricidade e a energia na Coreia não são as mais baratas do mundo para a computação. O que for mais barato talvez vá para muito processamento em áreas mais baratas. Mas quando se trata de inteligência artificial, não é apenas uma questão de uma computação que serve para tudo, como é com a mineração de Bitcoin, onde você pode simplesmente pegar a mesma máquina de mineração, colocá-la em qualquer lugar do mundo. Cada computação requer um tipo diferente de configuração, e a infraestrutura coreana está muito bem preparada para ter todos os componentes adicionais. Então, quando você calcula quanto custa rodar XYZ em inteligência artificial, você não está apenas calculando a eletricidade, está calculando a amortização de todo o hardware, a configuração e todas essas coisas. E a Coreia tem uma vantagem injusta em relação ao resto do mundo, pois vocês podem construir a maior parte das coisas na Coreia e configurá-las muito rapidamente. E vocês têm um governo que está sendo muito proativo em ajudar a fazer toda a configuração corretamente na Coreia. Então, vocês têm todos os elementos necessários para participar disso. O que estou aqui para dizer a vocês, que ninguém está dizendo, porque todos e suas mães vêm e dizem onde vocês estão na corrida da inteligência artificial, estou aqui para dizer que isso não é uma corrida de inteligência artificial. Isso é um ambiente colaborativo de inteligência artificial. A competição é ótima. A colaboração é melhor. Estamos aqui para possibilitar esse ambiente colaborativo e convidamos vocês a fazerem parte disso e assumirem o papel de liderança, porque a Coreia pode trazer outros 9 países asiáticos para seguirem. E talvez mais, e faremos o mesmo na África, na Europa, e assim por diante. É mais vitória para vocês, mais vitória para eles, estar em um ambiente colaborativo, em vez de pensar quem vai ganhar a corrida da inteligência artificial. Uma corrida de inteligência artificial quase certamente levará a uma guerra de inteligência artificial. Uma guerra de inteligência artificial provavelmente terá as piores consequências para a humanidade. Não vamos por esse caminho. Então, isso é algo que desafio todos que dizem a vocês, onde vocês estão na corrida. Eles estão apenas tentando motivar uma mentalidade de nós contra eles, ganhar ou perder. Acredite, a mentalidade de ganhar ou perder não terá mais existência no futuro.
Nossos avós tiveram que lidar com isso porque havia apenas um pedaço de terra, e você ou era dono dela ou seu inimigo. Mas estamos trabalhando com um território que nem existe, chamado Internet da Inteligência Artificial, onde todos podem ter uma parte e crescer tanto quanto todos que se juntarem a ela. Então, por que lutar? Por que ter uma perda na equação? Podemos ter uma vitória para todos. E, pensando dessa perspectiva, assumindo um papel de liderança nessa perspectiva, a Coreia pode assumir um papel enorme nisso. Pode dar um exemplo para muitos países seguirem. Quero dizer, o GCC assumiu esse papel claro. Se eu digo GCC, todos no GCC estão convencidos dessa direção? Não, algumas pessoas no GCC ainda não entendem. Acham que é algum tipo de vetor de ataque contra eles ou algo assim. O mesmo na Coreia. Se vocês quiserem assumir um papel de liderança nisso, mesmo internamente, muitas pessoas não vão entender vocês, vão pensar que vocês têm alguma agenda americana, chinesa ou algo assim. Elas pensam em ganhar ou perder, mas se você eliminar esse pensamento e pensar em quanto mais você ganha com uma vitória para todos, então você entra em aspectos teóricos de jogos que são muito mais avançados do que o que os outros estão pensando. Você dá esse salto de fé e começa a liderar, o resto seguirá ponto. E para aqueles que estão cientes de como a teoria dos jogos evoluiu ao longo do tempo, é apenas uma compreensão de como você pode realmente resolver as coisas. Se soubéssemos o que sabemos atualmente, como cenário global, nos anos 60, 70 e 80, não teríamos tantas ogivas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos. É simplesmente aspectos teóricos de jogos. Então, convido as pessoas a realmente pensarem além do ganhar ou perder. Não pense em ganhar ou perder. Se você pensar em ganhar ou perder, seu oponente vai pensar em ganhar ou perder. Tente superá-los nisso. Diga a eles: estou assumindo a co-liderança da internet da inteligência artificial, e estou fazendo uma vitória para todos. E, nesse ponto, aquele que tentar fazer você perder, todos vão se unir contra aquele que tentar fazer você perder, e eles o forçarão a participar da vitória para todos. Não temos outra opção. Temos uma chance. E se não ganharmos todos juntos, todos perderemos juntos, exceto um único vencedor, que nem saberemos quem será, provavelmente algum psicopata em algum lugar manipulando tudo. É assim que é simples se formos nessa direção. É uma encosta escorregadia. Não podemos permitir que isso aconteça. Podemos todos ganhar juntos, e essa é a única opção que temos. Obrigado pela entrevista. Na nossa última pergunta, houve uma pergunta sobre qual é a maior força e fraqueza da Coreia. Sim. Então, acho que a fraqueza. Não estou em uma posição muito boa para dizer qual é o seu ponto mais fraco. Sinto que há muitas coisas que vocês podem melhorar, talvez na comunicação, coisas assim. Já experimentei várias vezes, estando na Coreia do Sul, onde estou tentando fazer o melhor para todos, e uma parte azul está contra a parte vermelha. Eles acham que estou de um lado, mas talvez essas sejam algumas das fraquezas, e as pessoas podem sentir que devemos deixar todas as nossas diferenças de lado. Muitas pessoas tentam enquadrar você como se estivesse trabalhando para algum poder externo, sabe? Mas realmente acho que não estou em uma posição muito boa para apontar seus pontos mais fracos, mas posso dizer que, se vocês simplesmente focarem em suas forças, vocês têm muitas forças. E é como qualquer coisa na vida. Você olha para o copo meio cheio ou meio vazio. Mesmo que o copo esteja 10% cheio, você pode simplesmente dizer ao mundo inteiro que esse copo costumava estar 0,001% cheio, e agora está 10%. Precisamos focar nisso. Como esse 10% pode fazer parte do cenário global? Quem se importa com suas fraquezas? Acredite, ninguém se importa com suas fraquezas se você focar em suas forças. Se você focar em suas forças, ninguém vai se importar com suas fraquezas.
Apenas foque nas suas forças. Vocês têm muitas coisas ótimas. Ok. Obrigado por isso. Ok. Muito obrigado.